Ok. Boa noite, pessoal. É um enorme prazer estar com vocês essa noite aqui, para a gente poder partilhar ainda mais sobre os óleos essenciais, sobre os benefícios para nós, mulheres, não só nas questões físicas, mas emocionais, comportamentais. Vamos falar um pouco do ciclo menstrual, vamos falar um pouco da alma feminina, né? E da beleza. Então, hoje a gente vai abordar um pouquinho de cada coisa para deixar vocês ainda com mais vontade de aprender, porque o nosso objetivo não é esgotar o assunto, mas aguçar em vocês a vontade de aprender sobre si mesmas e sobre o que os óleos podem fazer a favor de vocês na rotina diária, nos usos e hábitos, tanto na ingestão, como nos hábitos de uso tópico, inalação, difusão. Então, assim, é tudo muito incrível e a nossa pretensão não é esgotar o assunto, nem limitar. Não são apenas esses óleos que nós colocamos aqui, mas é para elucidar vocês, para que dê, assim, já um caminho, uma direção, vocês já iniciam o processo de autocuidado, autoconhecimento, mas se aprofundem a cada dia, se conhecendo, observando também aquilo que melhor se encaixa com você, com seu humor, com seu temperamento, com as suas necessidades emocionais, porque cada uma de nós tem uma história, né? Em cada uma de nós é um mundo. Então, de acordo com essas necessidades que vão surgindo dia após dia, você vai fazendo as suas futuras escolhas, tá bom? Hoje, para conversar com a gente, está a Tayane, né? Enfermeira, também especialista em saúde da mulher, especialista em gestante e, mais do que tudo, no ciclo da vida feminina, né? Desde lá a puberdade até a sua menopausa, né? Então, todos esses processos ela domina e, assim, é nossa referência. Tá bom? Fala um pouquinho, Thay, cumprimenta todo mundo. Gente, boa noite, uma alegria estar aqui com vocês. A gente, desde o início do mês, eu e Josi, a gente estava naquela angústia boa, né? Vamos preparar uma aula voltada ao universo feminino, com muitas questões que as mulheres trazem para a gente diariamente. A gente consegue receber, tanto nos grupos que nós temos no WhatsApp, quanto nas mensagens pelo Instagram, essas dúvidas, né? Como usar, qual o melhor óleo, o que vai melhorar para mim, o que vai dar. É um tema tão amplo, que uma aula não cobre. Então, assim, a gente vai dar uma pincelada, até para também não ficar uma aula muito extensa. São 8 horas da noite, né? A gente sabe como é que tá a nossa vida de mulher, né? Todas as coisas que nós damos conta durante o dia. E ter o suporte hoje dos óleos essenciais, da aromaterapia, faz toda a diferença na nossa vida. A Josi já me apresentou, né? Eu sou enfermeira, mãe de 2 filhos, hoje atuando também na profissão. Então, e além de ter um grupo muito, muito bacana, com muitas mulheres com vontade de aprender e se empoderar. Vocês podem perceber que eu, Josi, toda a nossa equipe, nós temos um perfil de empoderar vocês a fazerem um uso consciente. A gente dá muitas ferramentas para que vocês consigam fazer por vocês mesmos, porque o conhecimento está aqui. E a gente dá só um empurrãozinho. Quantas mulheres a gente consegue ver, né, Josi, que alavancam, né, no uso dos óleos e nos benefícios para a saúde em si. Então, vamos começar, Jo? Vamos lá. Vamos começar. Vamos lá. Só eu tirar aqui que o meu está aparecendo. Opa! Não está aparecendo, não sei se o teu está aparecendo tudo, Jo. Tá, tô vendo tudo. Ok, vamos assim mesmo. Você começa? Eu começo? Pode começar. Então, Pode olha começar. só, Como está você, mulher? Como está você? Como Para que que você hoje está? você vai se conhecer um pouco mais, uma faceta sobre você que você não conhecia, quem sabe? Essa pergunta ela é muito interessante. Como você está?
a gente pouco pergunta como nós estamos. A gente vai ver primeiro como os filhos estão, como os sobrinhos estão, como o pai, como a mãe, como o marido, com a companheira, com a esposa, enfim. A gente não vai se perguntar como eu estou. Como eu estou? A gente só se dá conta de como a gente está quando está perto de menstruar. Quando a menstruação chega, que você fala assim, poxa, realmente eu estava muito triste lá atrás porque eu estava de TPM. A gente não consegue se perceber. E é isso que a gente precisa começar a ver. Como eu estou hoje? O que me fez ficar assim? Como eu passei o dia? Então, já começo com o primeiro desafio aqui. Se percebam todos os dias. Acordei, vivi meu dia, cheguei em casa, tomei meu banho, ou estou em casa, botei as crianças para dormir, né? Tomei meu banho e agora é a hora de me perceber. Como foi o meu dia? O que foi positivo? O que foi negativo? Quais as emoções vieram? O que aflorou em mim? Antes de entrar na parte hormonal, eu já vou falar de um óleo aqui que a gente não colocou, para a gente começar a se perceber, um momento de você se conectar. Pinga uma gotinha de frankincense na palma da mão, para um pouquinho, faz uma inalação direta e perceba como foi o seu dia. O que de fato você leva e o que de fato você deixa para trás. Tive alteração hormonal? Não tive? Excedi em alguma coisa? Deixei de fazer alguma coisa? Leva isso já para iniciar diariamente. No início vai ser difícil. Depois você começa a perceber como você acordou, como você planeja que seja o seu dia. E aí a gente entra na parte fisiológica. Quer acrescentar mais alguma coisa nesse ponto, Jô? Antes de entrar na fisiologia? Sim, é muito interessante com relação. É muito interessante esse aspecto de se perceber, porque se a gente deixar, depois que nós, mulheres, colocamos o pé no chão, descemos da cama, a gente vê de tudo, menos o que está acontecendo com a gente. No corpo da gente, com a cabeça da gente, a gente vai. E, né, uma locomotiva, ligou a primeira, ela embala e vai. É interessante esse aspecto da gente se perceber e a gente pode lançar a mão de alguns mecanismos para facilitar isso. Alguns deles são aplicativos, tá? Eu posso colocar nos meus grupos para vocês os aplicativos, por exemplo, que eu uso. Porque se a maioria de nós vive com o celular para resolver tudo. Se tiver na nossa mão um aplicativo que possa nos direcionar para falar como está o nosso humor, como está. Travou? Alguém fala no chat comigo? Vocês me escutam ou eu também estou travada? Me escutam, ok. Até eu agora quero saber do aplicativo da Josi. Ela vai voltar. Oi. Oi. Eu vou ligar pelo celular. Ok. Eu Deixa eu ver peço se vocês... quem estiver com o áudio ligado para, por favor, deixar ele no mudo, porque dá interferência para a gente. Tá conseguindo me ouvir, Thay? Sim, ok. A gente está curiosa do seu aplicativo. Deixa eu só botar o celular aqui. Quando eu fico no telefone, eu não consigo ver vocês. Infelizmente, não consigo. Eu vou esperar passar a vez para você para eu me arrumar aqui na parte dos telefones. Okay. Então, aplicativos, eles vão facilitar. Por quê? Porque eles vão te dar uma direção, um direcionamento com relação a vários aspectos. Humor,
se está com alguma questão de vaginal envolvida, né? Se você toma algum anticoncepcional, se toma algum suplemento, ele tem todas essas abinhas. Então, ao longo do dia, você pode simplesmente, com um toque, ir lá sinalizando o que está acontecendo com você. Então, ele tem se está com dores nas pernas, se está com dor de cabeça, se sentiu algum desconforto abdominal, todos eles detalhados, que você só clica e vai selecionando. Conforme você vai, ao longo dos dias, no mês, preenchendo esses dados no celular, ele vai gerando uma planilha, ele vai gerando um gráfico para que você possa se perceber. Então, você vai conseguir fazer uma leitura a longo prazo de como que o seu ciclo se comporta e se algumas coisas que você sente estão relacionadas a algum período seu, que a gente vai falar disso lá na frente. Então, essa questão de se perceber, é legal a gente fazer essa análise mental, mas a gente esquece. Passa 2, 3 dias, a gente já não lembra se foi ontem que eu estava com dor ou foi ontem de ontem, porque a vida da gente é muito corrida. Então, se a gente usa esses aplicativos, a gente vai lá e olha. Ah, não, olha só, semana passada eu estava assim, assim, assado. Vai estar um histórico lá do que você sentiu a nível físico e emocional. Então, é muito bacana. Depois eu coloco para vocês lá. Eu uso há um bom tempo, eu já uso há uns 3 anos, ajuda você, mulher, a conhecer o seu ciclo de ovulação, porque às vezes a gente não se percebe, né? Não sabe quando que está ovulando, quando que está, né, entrando mesmo ali no período fértil, ou quando está próximo de menstruar, e como a Tayane falou, às vezes está uma pilha de emoções e não se liga que está próximo ao teu ciclo, e é por isso que você está aquele turbilhão hormonal, e aí você acha que é o problema externo, quando na verdade é algo interno, é algo seu, que precisa de autoconhecimento. Então é muito bacana. Depois eu boto lá no grupo para vocês, tá bom? Vai lá, Thay. Só estão mutando alguma pessoa aqui. Então, vamos lá. Falando de hormônio, a gente vai se focar em 2 hormônios principais aqui, que são o estrogênio e a progesterona. Eles são os hormônios sexuais femininos. E que a gente espera que eles estejam sempre em equilíbrio, tá? Quando a gente tem um desequilíbrio hormonal, muitas coisas podem vir à tona no nosso organismo, tá? Além desses hormônios, existe o FSH, que significa hormônio folículo estimulante, que é produzido pela hipófise, que é uma glândulazinha que fica na base do cérebro. Tudo isso, esses hormônios, principalmente quando eles estão numa fase desregulada, e isso pode acontecer durante o período da idade fértil da mulher, ou quando vai entrar na menopausa, ou antes da menstruação, durante mesmo, por isso que a gente faz alguns exames periódicos para ver essa dosagem hormonal, ele vai trazer algumas consequências, tanto emocionais quanto físicas, tá? A gente pode, eu vou falar especificamente da sálvia, tá? E de uma parte prática para vocês entenderem. A sálvia esclareia, ele é um óleo essencial que atua diretamente nos níveis de cortisol. Esse cortisol, ele é produzido por esses hormônios da tireoide. E ele está diretamente ligado ao estresse. Então, se eu tenho um nível de cortisol aumentado, eu tenho uma produção baixa de progesterona. Opa, peraí. Se meu estresse está aumentado, se eu produzir muito cortisol, eu diminuo minha progesterona. Mas eu tenho que ter um equilíbrio hormonal. Se desequilibrou a progesterona, eu não estou equilibrada. Então, realmente, eu não estou equilibrada. E aí começa essa situação toda que a mulher não sei se vocês não estão me fazendo claro, mas desequilibra hormonalmente a mulher, a situação do estresse. Então, a gente tem um estudo de 2014 que desvendou que a inalação do óleo essencial de sálvia esclareia, tinha capacidade de reduzir os níveis de cortisol em 36% e melhorar
o nível dos hormônios da tireoide. Olha que fantástico. Então, a gente tem um óleo essencial que pode atuar diretamente nos níveis hormonais. Esse estudo foi realizado em mulheres na pós-menopausa, na faixa dos 50 anos, que algumas delas tinham sido diagnosticadas como depressão. E no final do teste, os pesquisadores declararam que o óleo de sábio teve um efeito estimulante na depressão, ou seja, ele acabou atuando como um antidepressivo e melhorou o humor dessas mulheres. Não é fantástico? Um outro mix de óleos essenciais que podem ajudar a gente na parte hormonal é o Clarical. Ele é um composto que eu simplesmente estou apaixonada. A gente vai falar um pouco mais dele durante a apresentação. Mas quando eu vou falar do equilíbrio hormonal, ele é bem completo. Ele tem nele salve-clareia, lavanda, bergamota, camomila romana, cedro, ilang-ilang, gerânio, erva doce, semente de cenoura, palma rosa e vitex. Ele promove um efeito refrescante na pele. Eu não sei se vocês já experimentaram, mas ele é fantástico, ele não sai mais da minha bolsa. A gente só precisa tomar cuidado com a exposição ao sol, justamente por existir nele o óleo de bergamota, tá? Então, pode acontecer de aparecer manchas na pele após a exposição ao sol. O Claricalme, ele acaba sendo um mix coringa para as mulheres, não só na parte hormonal, como na parte TPM também. O Claricege, ele atua diretamente nessa parte do equilíbrio dos hormônios. Ainda na parte dos hormônios, existem 2 óleos essenciais que eu quero falar para vocês que aumentam o nível, que podem aumentar o nível da progesterona. E aí é uma dica para aquelas mulheres que estão na tentativa de engravidar, tá? Que são o óleo de tomilho e o óleo de orégano, ok? A forma de utilização desses óleos, a gente conversa, você procura algum aromaterapeuta, pode vir falar depois comigo, a gente faz uma consulta específica com você, mas são 2 óleos que estimulam a produção de progesterona. Então, algumas mulheres que relatam que têm uma dificuldade de engravidar porque os níveis de progesterona estão muito abaixos, às vezes por conta da elevação do cortisol ou por outros fatores, o óleo de tomilho e o de orégano tem a tendência também de aumentar essa quantidade de progesterona no organismo. Ok? Jo? É muito interessante a gente fazer uso do... Deixa eu fechar aqui. É muito interessante a gente fazer uso do Claricalme não só no período menstrual, mulherada. Muita gente só lança a mão de usá-lo no período menstrual. E é como a Tayane falou, apesar dele ter o bergamota ele não vai causar dano à pele. Então, é interessante que a gente utilize, principalmente na região do abdômen, todos os dias, tá bom? Então, vamos usar ali a nível nessa região dos ovários, nessa região abdominal, diariamente. Para que eu acho que você vai ter que ficar bloqueando aí o som, tá? E tem alguém com o som aberto. Para que a gente possa ter uma regulação hormonal não só no período da TPM chamada, mas que a gente possa lançar mão dos benefícios dele, regulando todo o ciclo. Porque nós não somos feitas segmentadamente. Nós estamos com tudo interligado, todos os sistemas atuando de forma interligada, conectada. Quando a gente conversa lá sobre os nossos filhos, eu sempre falo isso para vocês. Então, com todos os sistemas interligados, ao mesmo tempo que fatores externos influenciam nas questões hormonais,
as questões hormonais também influenciam na externação de problemas que a gente pode vir ter, algumas patologias, doenças, tudo está conectado. Então, se a gente faz uma prevenção, de forma preventiva, a gente vai lançar mão dos benefícios dos óleos essenciais que a gente vai estar falando ao longo dessa aula, como reguladores, como questões de humor, temperamento e tudo, ao longo do mês inteiro. A gente não vai esperar acontecer o estopim da nossa panela de pressão, voar o bico da panela de pressão, para a gente poder falar, opa, vou olhar um óleo agora. Tá bom? Até por isso que a gente está trazendo esses óleos não ligados a TPM, a gente está trazendo uma regulação hormonal. Um outro óleo, Jô, que a gente pode falar sobre ajuste hormonal mesmo, é o próprio óleo de toranja, que ele também Sim. atua como um bloqueador do cortisol, né? E ajuda a equilibrar a progesterona no organismo. Agora, uma coisa interessante ligada ao hormônio, que as pessoas não têm muita... não conseguem fazer uma ligação, o aumento do estrogênio, em alguns casos, ele pode vir a causar infertilidade também. Então, quando se tem um aumento muito alto do estrogênio, e aí o consumo de alguns certos tipos de alimento e o crescimento da cândida, que é um fungo que está no nosso sistema, olha como as coisas são ligadas. Não necessariamente você está com uma candidíase, mas há um crescimento da cândida no seu organismo por conta muito, muito forte da sua alimentação, né, do crescimento de leveduras, aumenta a quantidade do estrogênio, ocasionando uma possível infertilidade. Então, para você ver como tudo está ligado. Sim, as nossas escolhas, né, Thay? A gente precisa, a partir do momento que a gente se dispõe, uma livre escolha, né? Ninguém impõe uma mudança de estilo de vida a ninguém, nem um médico, nem enfermeiro, nem terapeuta, ninguém impõe uma mudança de estilo de vida. A mudança de estilo de vida é apresentada. A partir do momento que eu decido fazer uma mudança de estilo de vida, ela não vai envolver só a partir de agora eu vou mudar meu estilo de vida, a partir de agora eu vou fazer inalação de óleos essenciais e tudo vai mudar na minha vida. A gente precisa criar uma consciência corporal. A gente é o que a gente come, a gente é as práticas que a gente faz, a gente é aquilo que a gente fala, porque isso tudo volta para nós. Isso tudo emana de nós e volta para nós. Então, assim, a gente precisa ter essa consciência corporal nas escolhas, desde a hora que a gente levanta, a hora que a gente dorme, todas elas. E isso inclui a nossa alimentação. Não seria diferente, né? Vocês sempre querem uma fórmula mágica de mim, mas a gente sempre bate nessa tecla, porque essas questões são a base de tudo, né? Aí também a gente vai permear, quando a gente fala de hormônios, sobre as escolhas que a gente faz cosméticas, tá? Então, assim, aí, Josi, nossa, eu gosto muito de uma maquiagem, eu gosto muito de perfume, eu gosto... Tudo bem, ótimo, maravilhoso, estamos aí para isso. Mas tente fazer escolhas conscientes. Eu sei que, por muitos anos, o hábito e a prática da leitura de rótulos não fez parte da nossa cultura. Hoje, isso grita, clama. O corpo da gente pede, pelo amor de Deus, leia o que você está levando para casa. Não deixe mais que a mídia, que o cabelo bonito ao vento, que o salto exuberante, né, que aquele perfume, o homem maravilhoso na propaganda, traga isso tudo para dentro da sua casa. Faça escolhas conscientes, né? E aí você vai ter um leque de opções. É igual a alimentação. A gente acha que só tem aquilo, até a gente falar assim, vamos mudar. Aí a gente descobre, tem esse tipo de dieta, tem a dieta assim, tem para todo gosto mudança de estilo de vida, né? Tem o que vai comer só carnes, aí tem o outro que vai comer só os legumes, e aí você escolhe. Mas por isso gente, é importante... Na verdade, quando a gente acha que a gente vai pôr limites, aí é que um mundo novo se abre diante dos nossos olhos, né? Então, novos
cosméticos, novas empresas, novas formas de se perfumar, novas formas de se pintar vão surgir para você. E um mundo novo vai aparecer. Você vai falar, nossa, como que eu vivi até hoje sem saber que isso existia? Como que eu vivi até hoje sem saber que eu mesmo poderia fazer meu desodorante, eu mesmo poderia confeccionar o meu perfume natural? Como que eu vivi até hoje sem saber? Então, assim, mudança de estilo de vida é isso, é estar aberto a aprender. E aí, como eu falei, as aulas vêm, os tutoriais vêm, as consultas, tudo para que você se mobilize. A gente, né, informa e a mudança parte de dentro para fora. E a gente não precisa fazer isso para criar realmente uma fórmula mágica, não é isso. É isso que fique bem claro. A questão aqui não é te dar uma fórmula mágica, é mudança de estilo de vida. É entender o que acontece com o seu organismo, é entender como a gente pode ajudar a você a melhorar, né? É isso. Esse óleo, o Clarice, quem não tem em casa, gente, eu super, ultra, mega recomendo. É mulher, tem uma menininha em casa, gente, é um óleo que nem seja desse tamanhozinho, de 5 ml. Você tem em casa para estar adicionando nas suas confecções de sinergia. Vai fazer seu desodorante natural, que você vai borrifar todo dia? Põe ele. Vai fazer um rolon calmante para o sono? Põe ele. Vai fazer... Gente, vai pondo 2 gotinhas, uma, sabe? Você vai distribuindo ele. Porque ele vai agindo no nosso corpo de forma extraordinária. São inúmeros artigos, são inúmeras pesquisas relacionando ovário policístico, endometriose, sabe? Todas essas coisas chatas, desconfortáveis, cólicas, gente, cólica, desconforto abdominal, todos esses incômodos que geralmente a gente tem no nosso sistema reprodutor, a gente vai conseguir que ele nos dê um suporte. Né? Então, tanto a nível ovariano, né, como uma limpeza mesmo, e a nível emocional, ele vai te ajudar no equilíbrio emocional. Então, assim, lance mão de ter o Clariceja em casa, é um óleo, assim, extraordinário para a saúde feminina. Vamos para o próximo, tá? Vamos, porque senão a gente vai ficar só no hormônio. Vamos para o próximo. Pronto. Agora nós vamos falar da tão sonhada e desejada TPM, só que não. Não é desejada não, Rosa, por favor. Não é tão sonhada e desejada TPM, só que não. Nós temos o hábito, né, de achar e julgar todo comportamento nosso como sendo algo ruim. E nem sempre é, né? Nem sempre todas essas questões que estão acontecendo dentro de nós é algo ruim. Sentir dor e desconforto mas toda aquela explosão hormonal, a gente precisa aprender a canalizar ela. E isso a gente vai ver até o final da aula. A TPM é a abreviação de tensão pré-menstrual ou síndrome pré-menstrual. Ou seja, ela tanto pode acontecer antes ou após. E tem mulher que emenda, né? Já fala assim, já comecei. Eu já tenho. É isso aí. Da pré. Enquanto eu tô sangrando, eu tô né? de TPM, é Não ligado? mexe comigo que eu tô de TPM. Tem mulher que já usa como, né? Como um coringa ali. Ainda fala assim, enquanto eu tô sangrando, eu tô de TPM, ó. Bate no peito. Tem mulher que já pega esse emblema para si, e às vezes não às vezes é dela mesma, a personalidade, ela puxa ali para a TPM. A gente vai falar aqui de alguns óleos muito interessantes, eu até peguei eles aqui, porque eu tenho todos, que eu amo fazer misturas, porque a gente pode variar, a gente não precisa manter os mesmos sempre, a gente pode estar variando. Então, a gente tem o Clarice, falamos, o gerânio, gente, o gerânio, o óleo da mulher, da sabedoria feminina, do autoconhecimento, a lavanda, que é um óleo da comunicação, um óleo da sabedoria. Então, o bergamota, que é um controlador de humor, de temperamento, é um óleo que te ajuda a trabalhar, desde se você está explosiva, se você está melancólica. Gente, lance em mão do nosso lindo bergamota. Inclusive, ele está em promoção esse mês para quem fizer cadastro, ganha ele, gente.
sem PV, já está ganhando essa lindeza aqui, que está até no difusor. Porque é um cheiro incrível, é um cítrico, mas é um cítrico que não te deixa eufórica. É um cítrico que te abraça. É uma sensação que né, assim como o Wild Orange também faz, é meio outro que eu estou acolhedora. apaixonada. Ele te solta um sorriso, é um sorriso de alma. É um óleo incrível para você trabalhar questões de oscilação de humor, porque a gente, nesses períodos, a gente oscila muito de humor, né? A gente acorda rindo, vai dormir chorando. É uma coisa muito louca, coitado de quem está do lado, mas é um óleo que dá para acompanhar. No difusor pessoal, né? Nos difusores eu tirei porque eu estou batendo aqui na mesa com ela e vai fazer barulho. Mas nos Josi, você está mutada. Peraí. Volta o teu áudio. Por que eu mutei? Ah, você fechou todo mundo. Vocês me ouviram falar? Ó, é um bergamota, dá para vocês usarem no difusor pessoal. Eu tirei porque tá batendo aqui na mesa. No difusor de ambiente, dá para você fazer, ó. Eu sempre tenho aqui no meu consultório, ó. Borrifadorzinho, sabe? Às vezes você tá, ó. Ai, gente, o negócio tá precisando melhorar. Aí você dá para deixar prontinho já com álcool. Você pode colocar ele com álcool de cereais. Coloca umas gotinhas, né, do bergamota com álcool de cereais. Se quiser colocar, joga um claricejo junto e ó. Exato, borrifa. Olha, bota essa energia para circular ali, energia feminina, energia do útero, põe para circular, entendeu? Não tem difusor? Faz isso, faz os de ambiente, vai borrifando por onde você vai passando, vai abrindo caminho. O grapefruit, gente. O grape, a gente tem que ir abrindo caminho. Mas é lógico. Eu já dei umas receitas aí da gente usar de onguar, de canela, né? Quando a gente sente que, né, na energia deu uma baixada, você bota para correr aquela energia. Ó, receitinha aí, parênteses, onguar de melaleuca e bergamota. Bota que... Não é? Gente, receita de, ó, bota para correr. Vai embora. Bota para correr. Ó, grapefruit, gente, é um óleo muito interessante. Não fico sem a minha aguinha saborizada com ele. Ele é incrível para nossa ingestão, é incrível para inalação, porque trabalha muito essa questão do humor, né? É um cítrico também e ajuda nas questões de apetite, né? Que a gente vai falar aqui embaixo. O ylang, tá? Ele aqui. O ylang, gente, é aquele óleo que quem namora não pode ficar sem. É um óleo que não dá para ficar sem, gente. É sério. Eu via muito nos filmes, sabe? As mulheres no spa fazendo massagem e falava assim, eu quero massagem com ylang-ylang. Eu falava assim, gente, o que é ylang-ylang? Até eu vim para aromaterapia. Eu falei, gente, eu quero. Eu não estou no spa, não, mas eu quero. É maravilhoso o ylang. Então, o que a gente colocou como sugestões? Anotem aí. Contra ansiedade e irritabilidade. Camomila, gerânio, lavanda e ylang-ylang. Você pode fazer um blend. Se você tem todos esses 4, você vai fazer. Se você tem 3, você faz com os 3. Não tem problema, tá? De 15 a 20 gotas, você vai colocar e completar com óleo de coco fracionado, seu rolão de 10 ml, tá? Contra o aumento do apetite, bergamota, e aqui eu ainda acrescento o nosso querido grapefruit, tá? Posso falar com vai relação ao aumento do apetite? Na boca do estômago, vai passar a nível abdominal e vai fazer a inalação, porque eles ajudam a diminuir o apetite através da inalação, tá? Então, a gente vai aproveitar que já está usando eles, e eles têm ação hormonal também, então a gente passa no corpo. E vamos passar na mãozinha e fazer a inalação 2, 3 vezes, tá? Para dar uma cortada ali no apetite. Contra o cansaço. Falando ainda do apetite, Jô, deixa eu só mudar alguém aqui. Falando ainda do apetite, muitos relatam que durante o período da TPM tem aquela vontade de comer doce exacerbada.
né? Vontade de comer o chocolate. Justamente tem a questão da serotonina, daquela questão toda, né, hormonal. O grapefruit é um excelente óleo para ser utilizado também para cortar essa vontade aí de comer o doce, tá? Então, usar ele na água saborizada durante o dia, e aí a gente dá até uma sugestão de usar numa garrafinha de inox, que você vai colocar a gotinha ali e vai ficar tomando durante o dia inteiro, certo? No copinho, no copo, você vai colocar no copo, a gotinha vai espalhar no copo, então você não vai ter, vai acabar ingerindo, mas vai se perder uma quantidade. Mas na garrafinha, como você vai o tempo todo beber e voltar, por mais que fique na parede da garrafinha, você vai ingerindo aquele óleo durante diminuir essa sensação, né? Pode diminuir no caso, porque tem mulheres que não vão sentir. Comigo funcionou. Então, assim, vontade de comer doce, usei grapefruit neste períodozinho aí, maravilhoso, da TPM, deu certo. Ele ajuda Ser... muito. Com relação ao cansaço, a gente pode lançar mão do alecrim. Muita gente já comprou o alecrim, né, achando que podia usar, e aí depois armazenou ele lá e não está usando por N motivos. Ele é uma ferramenta para você, né? Ele é um estimulante. Ele sim é um óleo energético, ele é um óleo que te põe para cima, ele é um óleo que vai ajudar você a ter disposição, pensar mais rapidamente, agir mais rapidamente. Então, às vezes, a gente precisa desse suporte, principalmente em algumas etapas do nosso ciclo em que a gente está mais tranquila, mais retraída, menos acelerada. Às vezes a gente precisa de um up ali para ajudar, porque o fisiológico não está cooperando, né? Por mais que você esteja com vontade, às vezes você fala assim, nossa, eu estou até com vontade de fazer, produzir, sair, mas cadê que não vem o ânimo para poder acompanhar o pensamento, né? Tipo, a mente quer uma coisa e o corpo não responde. Então, você pode lançar a mão do alecrim e da salva esclareia novamente, tá bom? Crises de choro e de confusão. Melancolia, né? Aquele choro que você sente, fica ressentido e você transforma tudo que de repente, até é uma situação interessante, importante, mas você consegue visualizar aquilo maior do que realmente é. E sofrer de forma que aquilo pareça ser realmente algo na tua vida que não tem solução e nada como uma boa noite de sono para no dia seguinte você conseguir pensar com clareza. Então, você não precisa mais esperar a noite de sono para pensar com clareza no dia seguinte. Agora, você pode lançar mãos do gerânio, da própria lavanda, o bergamota, que para mim é assim aquele óleo que a gente consegue dar uma regulada no humor e com isso a gente consegue raciocinar melhor, pensar melhor. Porque quando a gente é controlado pelo nosso humor, pela nossa fera interior, que todos nós temos, né? Nossa fera interior, quando ela aflora e controla e chega ao ponto de controlar nossa mente, a gente toma atitudes que a gente depois não dá conta de arcar com elas, a gente faz escolhas de palavras que depois a gente meio que se envergonha de si mesmo. Então, é nessas horas que a gente lança a mão desse trio aí maravilhoso, lavanda, gerânio e bergamota, tá bom? Dores nos seios. Quantas mulheres sentem dores nos seios, né? Nas pernas também. Então, a gente pode lançar mão do gerânio para estar acompanhando esse processo, fazer uma diluição, de repente, às vezes, até na mão mesmo, você pingar uma gotinha, pinga umas 7, 8 gotinhas do óleo de coco, faz a massagem local para estar te aliviando e dando um conforto melhor, tá? Contra a depressão, aí, gente, quase que uma coisa imbatível esse negócio aqui que a Doterra criou, viu? Esses combozinhos aqui são assim, ficaram no meu hall assim de tops para eu poder adquirir. Quando eu pude adquirir, eu resgatei em pontos, porque eu sou dessas. Para quem ainda não sabe o que é isso, você ter sua conta na Doterra, fazer as compras, né? Você mesmo fazer as suas compras e com
as suas compras você acumula pontos que depois você resgata por óleos de graça. E aí você faz que nem eu, resgata por óleos assim, top, 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 top. Então, eu gosto muito do Motivate, gosto muito do Peace e do Passion, para trabalhar essas questões. Então, a gente vai ter aí um controle desse problema que a gente esteja sentindo ali, tristeza, angústia, melancolia, às vezes misturado com questões externas, porque ao mesmo tempo que o mundo interior está um borbulhão por causa de questões fisiológicas, o mundo externo não para falar assim, olha, a Josi não está legal, os hormônios dela não estão legais. Hoje ninguém briga com ela, hoje ninguém fala torto com ela, hoje chefe nenhum vai falar para ela que o serviço dela está mal feito. Olha, gente, dá um desconto para a Josi, tá? Josi hoje está na fase de baixa. Quem dera se o mundo fosse assim, né? Parece que faz assim, oh meu Deus, ela tá mal, vamos jogar uma pá de terra em cima para ver se enterra logo de uma vez. Então ela tá mal, então toma mais um pouquinho. Quase isso, né? Parece que gira para tentar te deixar mais desestabilizada ainda. E é nesses momentos que esses mixes aqui fazem milagres. Gente, ele já vem com óleo de coco, a gente consegue utilizar eles puros, a gente consegue rediluir, porque a concentração deles é incrível. Eles têm óleos de rosa, jasmim, que tem alta vibração, então conseguem elevar os nossos hertz, né? Porque a gente sabe o quanto isso afeta, né? O nosso estado de humor, o quanto afeta o nosso estado fisiológico, nossas próprias células, né? A gente tem aí estudos mostrando o quanto danifica, ocorrem degenerações celulares conforme o nosso estado de humor vai diminuindo. Então, é clichê, falar pessoas felizes vivem mais, quem ri mais vive mais, né? Mas a ciência já mostra isso pra gente, né? Então, não é que a pessoa vai viver o tempo inteiro rindo, mas é o estado de espírito, tá? Então, essa leveza para encarar as situações, a gente consegue fazer isso com esse trio parada dura aqui, gente. Contra a retenção, acho que eu pulei. Insônia, gente. Insônia nada como um bom difusor, 2 petal, que dura 12 horas para você botar um de cada aqui, ó. Para você colocar aquela sinergia maravilhosa. Você pode tanto deixar pronto num conta-gotas, né, para facilitar a tua vida. Então você já escolhe alguns óleos que o aroma te são agradáveis, que te trazem sensação de paz e tranquilidade. Você já pode conjugar eles e colocar num conta-gotas para você utilizar. Você só não vai colocar óleo de coco, né? Vai deixar eles puros. E vai colocar e se servir, se deliciar com os óleos essenciais no difusor. Você também pode, exatamente. É isso aqui, Tayane. Concentrado, sem diluição. Ó, quais tem aí, Tayane, nesse seu blend? Nesse aqui tem camomila romana, tem ylang-ylang, lavanda e tem mais um que eu não lembro, mas só esses 3 já derruba. Já é maravilhoso. Show de bola! Vetiver, incrível. Então, assim, a gente lança a mão do difusor, uso tópico, inalação. Mais uma vez, dá para fazer aguinha de lençóis com esses olhinhos, borrifar pelo travesseiro, pela roupinha de cama, sabe? Aquela roupinha de cama limpinha, cheirosa. Você vem com aquele olhinho essencial diluído em água e álcool de cereais e vai fazer e borrifar e vai se deliciar ali no seu spa particular, tá? Você merece, você cuida de todo mundo, você merece esse mimo. Tá? Se você não tiver, por exemplo, o difusor, não tem o spray, mas consegue fazer... Isso aqui é o próprio vidrinho do óleo, tá? É o próprio vidrinho que eu higienizei direitinho. Depois a gente envia o link, né, de como reaproveitar os vidrinhos. Comprei um conta-gotazinho. Você não tem o difusor, você pega uma gotinha da mistura e coloca no travesseiro. 1, 2 gotinhas. Também vai funcionar como um difusor para você dormir mais tranquila. Mais uma dica aí.
Muito legal. E um assunto que sempre incomoda a mulherada é a retenção hídrica, tá, gente? Então, Josi, eu tô retendo líquido, então eu tenho que parar de beber água. Ao contrário, se hidrate bastante, urine bastante, hidrate-se bastante e urine bastante. Porque quanto mais você se hidrata e você vai urinar, você vai colocar ali, vai eliminar sais, e aí, conforme você vai eliminando os sais na urina e tudo, você vai desinchando, porque o que faz a gente inchar é justamente a retenção de sódio. Então, se a gente faz essa retenção, a gente vai cada vez mais ficando, né, o pezinho inchado, a mão inchada, o rostinho inchado. Então, beba bastante água. Eu tô falando de água, gente, né? Água. Beber um refrigerante, suco. Nem o suco substitui a água. É a água mesmo. Para te ajudar a fazer esse detox naturalmente. Ajudar o teu fígado, teu rim, né? Todo o teu sistema metabólico ali a eliminar as toxinas de forma bem natural e tranquila ao longo do dia. Então, para te ajudar, limão e grapefruit na água. Tá? Você pode fazer, eu faço sempre, né? Essa garrafinha aqui, eu acho que ela tem, acho que 700. Eu coloco 2 gotas de cada, tá? 2 gotas do lemon, 2 gotas do grapefruit. Às vezes eu não uso grapefruit, aí eu já coloco o Smart Sussy, que é um mix que a gente tem. Às vezes eu, para variar, a gente vai variando o sabor, né? Porque esse aqui não é remédio, a gente não é obrigada a nada. Então a gente vai variando, tá? Vai variando, até mesmo para você se perceber como que você reage com outros óleos. O gengibre é maravilhoso, gente, é esplêndido. Depois me conta que disposição, sabe? Você abriu o dia ali, tomou seu café da manhã e começa a se hidratar com uma água com gengibre e limão. Gente, é incrível. Então, assim, vai bebendo água. Então, essa aguinha aqui temperadinha com óleos, você pode fazer ao longo do dia umas 2 garrafadas dessa. Então, você pode intercalar. Fiz pela manhã, quando for de tarde, eu faço de novo. E aí, o que acontece? Você vai ajudando o seu corpo a desintoxicar, tá bom? São dicas incríveis, gente, anotem, porque, assim, são coisas que eu pratico diariamente. Eu não sou aquele tipo de pessoa que tem afinidade de ficar vlogando e pondo o dia no Instagram, mas isso são coisas e atitudes que eu faço no meu dia a dia. Então, quando eu tenho esse espaço para falar isso para vocês, eu fico, assim, morrendo de vontade de dividir, porque é a oportunidade que a gente tem de contar aquilo que já está funcionando, que funciona de verdade, né? Então, de bônus você tem a questão do apetite que diminui, você se hidratou bastante, então não vai ficar com tanta fome assim. Então, a gente vai ganhando os bônus que nem era o teu objetivo, às vezes até uma queima mais de hidratada. caloria. A pele, a qualidade do cabelo, gente. A qualidade do cabelo quando a gente se hidrata é fora da casinha, gente. Se hidratem, vocês vão ver a cutícula do fio do cabelo de vocês melhorar. Água, gente, água. E aí a gente faz o quê? Usa os olhos para ajudar o corpo a eliminar toxinas, mas a água, ela é assim a dádiva que Deus nos deu para ajudar o nosso corpo, né? Então, vamos lá para o próximo. Vamos. Agora que o bicho não vai. Menopausa. Já teve gente aqui perguntando no chat sobre a menopausa. Então, os óleos essenciais de camomila e clariceide, né? São os óleos maravilhosos para essa fase. A camomila é excelente para reduzir os sintomas de estresse, aquelas ondas de calor da menopausa. Você pode usar a camomila no difusor, você pode fazer um roll-on também, né? Usar a camomila junto com o seu creme hidratante livre de metais pesados. Na Doterra tem um creme maravilhoso, deixei o meu lá dentro. Mas tem um creme que ele não tem cheiro, então você pode usar o que você quiser nesse creme, os óleos que você desejar, o aroma que você mais se identificar. E quando você combina o óleo essencial de camomila com o óleo essencial de salves clareia, minha filha, a menopausa vai para outro patamar, né, Josi? Então, são óleos. A camomila romana é um óleo que, se você realmente tiver já na Doterra, já tiver pontos, vale a pena você até adquiri-lo com pontos, né, Jo? Porque é um óleo riquíssimo, mas depois que você começa a utilizar, você não sabe viver sem ele.
Então, foi como eu mostrei para vocês aqui. No meu blendzinho de Bons Sonhos, a camomila romana está aqui. E ele é tão querido, tanto na parte da TPM, quanto na parte da menopausa também, para ajudar principalmente aquele calor, né? Na verdade, é uma variação de temperatura do corpo. Tem hora que a mulherada está querendo abrir todas as janelas num frio do cão ali, igual o Josi às vezes fala que tá de touca, luva lá na casa dela. E aí todo mundo da casa encapuzado e a mulher lá só de top morrendo de calor, né? Ou então o contrário. Tá fresquinho, ou tá calor e a mulher tá com frio. Tem mulher que sente frio na menopausa também. Isso é importante dizer. É mais raro, mas existe. É variação de temperatura, tá? O óleo essencial de gerânio, olha só, como a gente tem falado muito desses doisinhos aqui, gerânio e claricês. Ele é conhecido por ser calmante, revitalizante, desintoxicante. Ele ajuda a melhorar a pele seca nos sintomas da menopausa. Ele também é considerado um regulador poderoso dos níveis hormonais. Isso tudo a gente já falou. Capacidade de reduzir ansiedade, irritação, promove sensação de satisfação, alivia mudanças bruscas de humor. É interessante dizer que algumas mulheres começam a usar o gerânio e não se identificam muito com o aroma dele. Ele não é um aroma conhecido, não é sutil, né? O aroma do gerânio não é um aroma sutil. Eu não consigo definir, Josi, o aroma dele, mas é algo bom, né? Ele é porque você sente a presença do gerânio. A fotinho que tá aqui tá como grapefruit, mas é o gerânio que a gente tá falando, tá? Que saiu a fotinha errada no slide. Mas eu te mandei o certo. Fui eu mesma, desculpa. Acontece. Foi esta pessoa aqui. Então, a gente vai dar algumas diquinhas. Você pode criar um hidratante corporal, misturando de 5 a 8 gotinhas do óleo essencial, e aí você pode escolher qualquer um deles ou os 3, tá? Eu complementaria. Se você tem os 3, usa os 3. Com um óleo transportador sem perfume. A gente tem um creme, tá? Que é o creme. Você tá com ele aí, o creme corporal, Jô? Não, eu só tô com o da pele, que é o da apresentação. Tá. O meu ficou lá. Mas você pode utilizar só ele, se você não tiver, por exemplo, um óleo carreador como amêndoa doce, que é maravilhoso para a pele, ou o próprio óleo de coco fracionado da doTERRA. Você pode usar um creme que seja livre de metais, livre de parabenos, e você misturar e fazer um hidratante corporal com os óleos essenciais. Vai ajudar na hidratação da pele, que a gente sabe que fica mais seco por conta da menopausa, e vai ajudar na parte hormonal mesmo, pela absorção tópica. Às vezes a gente diz que óleos essenciais podem pingar diretamente na pele, eles podem, alguns podem sem ser diluído, mas você usar um óleo carreador ou um creme vai aumentar o tempo de absorção desse óleo essencial na pele, né, e aumentar a superfície de contato dele. Então, fica com maior área que você pode aplicar, e o tempo que ele vai ser absorvido aumenta também. Então, é importante, às vezes, quando a gente fala assim, dilui uma gotinha para uma gotinha, justamente para poder aumentar esse tempo, porque se você coloca só o óleo na sua pele... A gente perde ele para o ambiente. Isso aí, porque estamos é volátil. De óleos voláteis. Apesar de a gente Exatamente. chamar de óleo, gente, eles não são oleosos, eles não são graxas, ou seja, eles não são gorduras. Por isso que a gente precisa de um óleo carreador, ou seja, de uma gordura para, né, quando a gente passa na pele, fixar na pele e aí esse óleo ser absorvido ao longo ali de um período, tá? De exposição. Exatamente. No período que aquela pele está exposta àquele óleo, ela vai ficar absorvendo. De certo que a gente também perde para o ambiente e a gente acaba inalando também algumas partículas que a gente perde para o ambiente, tá? Então, você acaba utilizando não só na via tópica, como você também faz o uso aromático daquele óleo que está no seu corpo. E aí você pode usar 2, 3 vezes ao dia, mas também é interessante você fazer a utilização desses óleos na pele após o banho. E aí eu te dou mais uma dica.
tome um banho relaxante, um banho quente, porque a sua pele vai estar, antes dela esfriar, ela vai estar quente, e com a pele ainda morna, a absorção do óleo essencial vai ser um pouco maior. Então, Delícia. você não vai deixar sua pele fervendo. Lógico que não vai acontecer isso. Então, o aumento da temperatura corporal faz com que seja maior a absorção do óleo essencial. Então, tomar um banho morno, um banho quente e depois aplicar essa misturinha com óleo carreador e os óleos essenciais específicos para menopausa também vão te ajudar. E aí você vai sentir tanto relaxamento quanto ao longo do uso os benefícios, tá? E você também pode fazer o quê? Spray de ambiente, o nosso difusor de ambiente. Então, tenha frasquinhos, spray. Quem tem cabelão, Tayane? Quem é o difusor da pessoa? Gente, lança em mãos desses artifícios. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu só vou poder usar um difusor quando eu tiver dinheiro para comprar e blá, 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 Não. blá, blá. Gente, você pode fazer do seu próprio cabelo difusor, Sim. né? Às vezes você vai fazer um finalizador ali, né? Você fez a escova, fez, né? O cabelo lá tá né, pronto já, seco para sair. Você pega um pouquinho do óleo de coco, pega o óleo essencial que você deseja, fazer a inalação dele ao longo do dia, vai passar, ó, e aqui, ó, é o seu difusor pessoal, gente. Você vai andando, vai balançando, ó. Eu não posso, né? Mas você pode botar umas gotinhas aí. Algo que eu fiz e que também dá outra dica, quem usa crachá no trabalho, estava com uma situação muito tensa e eu estava sem nada, eu não poderia botar na máscara, aí eu estava de máscara, preste atenção, peguei, e foi o bergamota mesmo, que não entra no caso da menopausa, mas ele é bom para nossa vida, e aí eu peguei bem próximo aqui do... É bom pra vida, gente, é verdade. É isso. E aí eu pinguei 2 gotinhas, uma de cada lado do meu crachá. Ele não ficou em contato com a minha pele, estava na minha roupa em si. E olha como ao longo do período eu fui me acalmando e as coisas foram fluindo. Então você pode fazer isso com óleo de gerânio, com óleo de camomila, com o claricege. Você pode, inclusive, deixar pronto. Você pode fazer em partes iguais, 20, 30 gotas de cada, deixar no conta-gota, sem óleo carreador, colocar na sua bolsinha e durante o dia ou colocar numa pulseira difusora ou num colar, você pega e pinga uma gota. Então, isso já te ajuda... E reabastecendo ao longo do dia, né? Isso aí. Porque também a pessoa passa a sinergia, o óleo pela manhã e dá 6 horas da tarde ela fala, não tá fazendo efeito. E não funcionou nada, mas também não é assim. Vamos reabastecer esse combustível desse carro aí. Por favor. Vamos dar uma guinada nesse carro aí. Vou passar aqui, Jô. Vai lá. Pode falar da endometriose. Que eu acho que o próximo slide é meu. Eu acho que o próximo é seu sim. O endometriose, algumas mulheres vêm conversando muito com a gente. Ele é um distúrbio, né, que o tecido normalmente revela. O que é o endométrio, né? O endométrio, não sei se vocês conseguem ver a setinha aqui. Jô, você tá vendo a setinha? Sim. Essa partezinha aqui, ó, que tá mais vermelhinha aqui, é o endométrio. A endometriose é uma inflamação. Como é que eu posso dizer aqui para eles entenderem melhor o que seria a endometriose? É um distúrbio, né, que acontece no tecido do endométrio. Legalmente falando assim, para vocês entenderem, porque não significa que é uma inflamação, que é algo que acontece específico ali. Ele deveria estar de uma forma e ele... assim, se eu puder te ajudar... Isso, vai. O tecido ali, a nível uterino que a gente tem, né? Ele tem um crescimento celular esperado. Mensalmente, ele faz um crescimento celular esperado já. Quando a gente tem uma endometriose, a gente vai ter um crescimento celular diferenciado. E aí sim pode desencadear algumas complicações,
tá? Então, algumas questões fisiológicas começam a ficar alteradas justamente porque o crescimento, a diferenciação celular a nível de útero, né, ali no tecido do útero, é diferente do que era para estar acontecendo, tá? É o que eu queria explicar para elas aqui, que a maioria que está aqui é mulher, porque o nosso endométrio, todo mês, ele está preparadinho ali, esse crescimento da célula, ele vem, porque é como se ele estivesse preparando para uma gravidez, para a gestação. Então, ele tem um crescimento X de células. Na endometriose, isso é alterado. E aí, isso vai desencadear alguns sintomas. A grande maioria sente o quê? Uma dor, a irregularidade da menstruação, e quando menstrua, vem com uma quantidade de sangue exacerbado. Claro. Que pode levar até anemia. Exatamente. E aí vai, vamos dizer assim, é como se fosse um fiozinho que vai puxando outras situações que podem estar acontecendo. Porque a menstruação nada mais é que quando o endométrio ele descama, não teve a menstruação, então ele precisa que aquelas células saiam todas dali, né? Então, na endometriose, se eu tenho uma quantidade muito maior, aquilo ali vai ser muito maior para sair. Isso acontece com todas as mulheres que têm endometriose? Não, porque a gente também não é máquina, não vai acontecer com todo mundo igualzinho. Mas na grande maioria é isso. Os sintomas mais comuns são dor, irregularidade menstrual e um aumento do fluxo de sangue. Então, existem tratamentos eficazes com hormônios, alguns precisam fazer cirurgia. Tem isso disponível, né? Quer acrescentar alguma coisa? O que acontece, gente? Quando a gente tem esse problema hormonal, né, que a gente vai ali ter uma diferenciação celular, né, acontecendo fora do programado pelo corpo, vamos falar assim, a gente vai ter um ciclo, às vezes, na maioria das vezes, desordenado. Então, essa mulher ela não vai ter uma regularidade no ciclo. Isso implica, gente, vamos falar a curtos e miúdos, implica em você não conseguir estabelecer aquele padrão que a gente falou lá no início, de autoconhecimento. Porque como está desordenado o ciclo, ou seja, né, não está seguindo ali um parâmetro, né? Então, às vezes, a mulher tem um ciclo de 28, aí depois ela tem um ciclo de 20, aí depois ela tem um ciclo de 32 dias. Então, como isso está mexendo, isso está mudando, muda todas as outras questões que envolvem o volume hormonal no corpo, como a gente falou. Então, humor, né? Então, assim, além de toda a questão fisiológica de dor e tudo, a gente vai ter aí, né, as questões comportamentais envolvidas e que muitas das vezes as mulheres não se conhecendo, não tendo essa autoanálise, não praticando esse processo de autoconhecimento, fica sem saber administrar as emoções que está vivendo. Porque o mais interessante disso tudo que a gente está falando é que você vai continuar sendo mulher, eu vou continuar sendo mulher, a gente vai continuar tendo os nossos ciclos e a gente vai ajudar os processos para passarmos por eles, a gente não vai anulá-los, a gente vai passar por eles de forma harmônica, de forma que quem está do nosso lado não sofra, que a gente também não sofra, porque muitas das vezes quando a gente machuca o outro, a gente se machuca também, na grande maioria. Então, é aquela velha história, quem fere está ferido. Então, a gente precisa se conhecer e aí aprender a administrar isso. Por isso é tão importante os exames regularmente, né? Você fazer lá ultrassons e tudo. Você se conhecer, cuidar da sua saúde íntima. Principalmente a gente que já teve mais de 1, 2, 3 filhos, como é o meu caso, né? Você teve você já precisa ter aquela regularidade de fazer a vigilância em saúde sua, para que você possa conhecer o seu próprio corpo. Diante do conhecimento, você fazer as escolhas adequadas. Então, assim, não é sair usando aleatoriamente, né? Mas é para você se conhecer e aí sim fazer as escolhas que melhor vão assistir e contemplar você. E se tiver que lançar mão de para controle hormonal, você vai fazer. Se for para questões de dor, você já vai fazer. Você já vai começar a fazer o quê?
Você já vai ser a terapeuta sua, a sua própria terapeuta. Agora eu estou com humor assim, eu já sei que é tal óleo que vai me dar um suporte, eu estou com dores e tal. Então, você vai caminhando dentro daquilo que é a sua normalidade e trazendo melhor conforto, bem-estar e passando por esses períodos que nos são da vida de forma harmônica, de forma que isso seja para você prazeroso e prazeroso também para que você continue desenvolvendo as suas funções do dia a dia. Porque muitas dessas questões que nós estamos levantando atrapalham a dinâmica da nossa rotina, atrapalham a nossa produtividade no dia, atrapalham o nosso desempenho, atrapalham o nosso raciocínio, né? Atrapalha o nosso poder de compreensão, de discernir entre as coisas. Então, muitas das vezes estamos guiadas pelos hormônios, fazemos escolhas que depois a gente não quer arcar com elas, a gente faz algumas ponderações que de repente não eram para ser feitas. Então, a gente, exercendo esse poder do autoconhecimento, a gente consegue ajudar o próprio corpo. Isso. Só voltando, porque não ficou claro, é que esse crescimento, só da endometriose, o crescimento do tecido, ele vem para fora do útero. Por isso é que faz essa situação toda, tá? Então, é um tecido que normalmente está revestindo o útero, ele cresce para fora do útero. E aí descama e fala tudo que a gente já falou, tá? A gente tem um estudo administrado em algumas cobaias que demonstrou uma ação inibitória sobre a ciclooxigenase, que é uma enzima envolvida em processos inflamatórios. Por sua vez, faz parte do processo da endometriose. E a ação reguladora em relação ao estresse oxidativo. E, além disso, ele provocou uma redução significativa do tamanho do cisto endometrial. Isso aqui a gente está falando do uso da copaíba. Isso tudo, né? É a tão amada copaíba. Então, nesse estudo, a copaíba ele fez a parte no processo anti-inflamatório. E ele pode ser usado, não é um óleo que você vai falar assim, saúde da mulher, copaíba, a gente não liga, né? Mas a distúrbios relacionados como a endometriose, tá aqui, tem estudo, tá? Que comprova, evidência científica, que a copaíba, ela teve uma ação anti-inflamatória no tamanho do cisto endometrial. Não é fantástico? Josi, a copaíba é a tua favorita? Fala para mim. Né? É a razão, assim, de muitos sorrisos. Inclusive, para quem acompanhou recentemente a questão do meu esposo, ele está tomando copaíba e é o que está restabelecendo a visão dele. Então, assim, qualquer dia ele dá um testemunho, vai ser bem interessante. Foi algo muito recente que aconteceu, quem é mais próximo, né, percebeu e vivenciou isso com a gente. Então, assim, a copaíba é um óleozinho que, para nós, está vindo de brinde também, junto com a bergamota. Gente, tem noção do que é esse mês? Bergamota e copaíba de brinde, para quem fizer cadastro? Não dá nem para comentar. Não dá. Foi o que eu falei mesmo. A gente não liga a copaíba à saúde da mulher. A gente não faz essa relação. Mas olha aí. Tá aqui. Então, você consegue usar como um blend, aplicando no local. Qual é o local? Embaixo do ventre. Você vai fazer um rolãozinho, e aí você pode usar de 15 a 20, até 25 gotas de copaíba, completar com 10 ml de óleo carreador, pode ser o óleo de coco fracionado, óleo de amêndoa, o óleo carreador que você utiliza, e aplicar embaixo do ventre. Pode usar 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia no máximo. Também. Pode pôr no blend que você já vai fazer. E aí, Clariceide, você já pode acrescentar a copaíba nele. No blend. Exato. Você pode fazer um blend mais completo, rebuscado. E você colocar o clariceide, o gerânio, o lavanda, o bergamota, o grapefruit e o copaíba. O ylang-ylang, bota tudo, gente. É maravilhoso. E você completa, pode botar 10 gotas de cada, dá uma acrescentada a mais, uma concentrada maior na copaíba, se for o caso da endometriose. Então, bota 10 gotinhas de cada, de um ou mais óleos que você tem, acrescenta de 20 gotinhas de copaíba e depois completa
o seu rolão de 10 ml e faz a aplicação embaixo do ventre. Também pode utilizar não só na parte da frente, mas estender até para a lombar também. Então, fazer todo o círculo abdominal, muito importante, tá? E eu vou estender, a gente está na endometriose, mas eu também vou falar um pouco das dores lombares e dor renal. Tem muitas mulheres que têm muitas dores no período menstrual, na lombar e nos rins, né? Então, você pode fazer esse blend e tá fazendo a aplicação no círculo abdominal aqui, que pega do baixo ventre até a lombar, tá? E subindo um pouquinho para a região do rim. É porque eu não estou em pé, mas eu estou fazendo o desenho aqui, vocês estão entendendo o que eu estou sentindo. Mas Sim. aqui. Sim. Vocês estão entendendo por transmissão ali de pensamento. Porque a gente consegue chegar em vocês aí. Exato. Gente, a gente não colocou, mas é interessante, os estudos mostram sobre a copaíba também na síndrome do ovário policístico, tá? Pesquisas incríveis. Qual seria o método de uso? Ingestão e intravaginal. Sim, intravaginal. Então, assim, a gente tem acompanhado atualmente algumas pacientes com esse tratamento prescrito, né? Eu prescrevi, e a gente se baseia nos estudos científicos que mostram porque são questões inflamatórias, comprometimento a nível celular. E a copaíba, ela tem esse poder regenerador, né? E anti-inflamatório. Então, a gente consegue trabalhar a síndrome de ovário policístico, tanto pode ser com supositórios intravaginais, como também a gente fazer a colocação com algumas seringas, né, que são próprias para intravaginal. Então, dá para a gente fazer o tratamento com a copaíba e ingestão também, para estar ajudando essa mulher na síndrome do ovário policístico. Sim. Eu acho que a gente não vai conseguir dar aula toda hoje. A sala está lotada. O assunto... Olha só, o assunto que eu coloquei aqui é um assunto lindo, gente. Não vou conseguir detalhar para vocês sobre os ciclos da natureza e do feminino. Eu quero perguntar aqui para vocês, vocês colocam aqui no chat, se eu fizer um outro zoom só para a gente falar do ciclo feminino, baseado nas fases da Lua. Quem me conhece sabe que eu falo muito das fases da Lua para os nossos filhos. Agora vamos falar da fase da Lua para você. Quem gostaria que eu desse essa aula? Porque aí a gente vai falar de cada óleo que você vai usar nessa época, nesse ciclo. Lua nova é o seu inverno, é o período da menstruação. Lua crescente, primavera, pós-menstrual. Lua cheia, verão, ovulação, florescer, emoções, ideias, crescimento, ó. Turbilhão de ideias na cabeça. Lua minguante, outono, pré-menstrual, é a hora de começar a se recolher. Quem gostaria que eu fizesse essa aula? Porque a gente já está há 1h30 quase falando. E eu preparei assim, um conteúdo incrível para a gente falar dessas etapas. E requer, assim, falar devagar, para vocês anotarem. Eu coloquei um PDF que eu vou disponibilizar para vocês depois, a mandala. Eu iria ensinar como usar a mandala para você fazer essa análise do seu ciclo, junto com o aplicativo que eu falei. Aí, minha filha, não vai ter para ninguém, você vai se dominar, você vai saber exatamente quem é você, em que fase ali da Lua você está. Não necessariamente o ciclo vai bater com uma época lunar, mas já dá para você fazer a casadinha ali. Então, esse processo de autoconhecimento, tá? Coloquem aí no chat que se vocês já ganhou, quiserem, a gente marca. Já ganhou, todo mundo quer. Já ganhou a votação, foi. Então, assim, a gente vai passar por eles. No PDF, no e-book que a gente preparou, vai ir instruções sobre, mas é interessante porque eu acho que é algo que não é muito divulgado e faz parte da nosso retorno para a natureza, nosso retorno para a terra, para essas questões naturais, compreender os ciclos e saber que sim, assim como as marés, as plantações, os parasitas, todos os animais, os ciclos são regidos por ela, assim também
o nosso ciclo é regido pela Lua. Então, a gente entender esse processo nos dá mais uma ferramenta de autoconhecimento para usar a nosso favor. Falar, olha, entendo, agora eu estou neste momento, é um momento mais introspectivo, agora é um momento de produzir, agora é um momento de refletir, agora é um momento de rever e começar a separar, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero, por que nesse momento eu estou mais racional? Isso é muito interessante saber, tá bom? Vou ficar devendo e fica para a próxima aula, se realmente vocês quiserem, tá, gente? Passa para o próximo, Thay. É algo bem bacana de se falar. É a vaporização do útero. A gente sabe que os óleos essenciais, eles são absorvidos pela pele, a gente pode ingerir, tem a parte aromática, mas eles são absorvidos também pela mucosa e pela mucosa vaginal. E existe uma tradição milenar que consiste em você expor a vagina a um vapor de água quente. Você pode usar as ervas medicinais e acrescentar os óleos essenciais também. Essa técnica ela vai atuar como um benefício fisiológico do calor, da umidade e das propriedades terapêuticas de cada erva. A gente está preparando também algo bacana relacionado com as ervas e os óleos essenciais, que muitas vezes, algumas vezes tem a mesma propriedade, mas outras vezes não tem, porque a forma é diferente, a extração é diferente, então a gente vai preparar algo bacana, esperem que seja uma coisa bem legal vindo. Os benefícios são muitos. Quando que você pode usar a vaporização? Você pode usar a vaporização, por exemplo, numa candidíase. Você pode usar a vaporização, em vez de utilizar o banho de assento. Como é que é feito? Essa fotinha, não sei se vocês estão conseguindo identificar. É um banquinho. Quem já viu parto natural tem essas banquetinhas em sala de parto. É uma banquetinha vazada. Então, é como se fosse um banco mesmo, com um buraco no meio. E que embaixo a gente coloca uma vasilha de porcelana, de inox, de vidro, tá? Principalmente quando a gente vai usar óleos essenciais. Quando vai usar somente a erva, não há necessidade de ser desses materiais, pode ser de outros. Mas e a gente vai acrescentar água fervendo, tá? Calma, não vai também sentar na banquetinha com a água fervendo, senão vai queimar a nossa amiga. Não é isso que nós queremos. A gente quer o vaporzinho, tá? Esse vapor, ele já vai te dar uma sensação eu não de consigo fechar, tá, Thay? Você fecha aí o áudio quando você tá falando. Peraí, eu não sei quem é. Vai fazer alguma coisa, rapaz. Peraí. Acho eu não que eu tô como anfitriã. Consegui. Pronto. Então, perdi o raciocínio. Você não vai colocar quente ali. Isso, né? não ferver. Você vai ferver a água, vai colocar a erva ali e vai deixar ela amornar enquanto ainda tem vapor, tá? Então, tá saindo vapor. No mesmo processo que a gente faz quando vai fazer a vaporização da sinusite. Você ferve a água, coloca na bacia e coloca a toalha. Só que a gente vai fazer em você. Então, você vai sentar, vai tirar a calcinha, vai sentar na banqueta, com o vapor não fervendo a água, não é para botar um banho-maria borbulhando, não. Tira do fogo, bota a vasilhinha ali embaixo, senta na banquetinha. Não tem banquetinha? Dá para fazer, dá para adaptar, né? Para colocar, dá para fazer, inclusive, um banquinho mesmo de criança. Dá para adaptar, tá? E aí você vai sentar ali e colocar uma toalha nas pernas para que fique o vapor abafado. É isso aí. É para fazer, pensa na sinusite, faz na parte de baixo, tá? Dessa forma. E aí a gente pode fazer o uso da vaporização para a fertilidade, para melhorar a lubrificação vaginal. Você não precisa nem colocar tantos óleos essenciais assim para lubrificação. O próprio vapor vai estimular. Dica:
faz a vaporização com uma gota de ylang-ylang e uma gota de clariceje. Depois não chama para ser madrinha, hein? E manda o marido esperar alguns momentos no quarto. E depois conta pra gente, tá? Redução de dores, limpeza de memórias negativas que ficam registradas no útero, como abortos, traumas sexuais, isso é importante. Então, a gente consegue usar. A camomila romana é um óleo, assim, queridíssimo para uma vaporização do útero, principalmente relacionado a memórias negativas. Eu me arrepiei agora de falar, porque realmente é um óleo que faz a diferença. A camomila associada com o próprio lavanda para fazer essa vaporização, não é uma vaporização de tratamento fisiológico de doença, não é, mas de emoção. E aí a gente usa a mucosa vaginal. Isso é tão antigo e tão rico que a gente deixou se perder. E quando a gente começou a estudar e ver e buscar essas coisas, você começa a ver que tudo faz tanto sentido. Você consegue fazer vaporização, como eu falei, em casos de candidíase, usar uma melandeuca, usar o alecrim, para TPM. Às vezes tem situações das relações sexuais de machucar, por falta de lubrificação. Então, após, você pode fazer a vaporização, que vai relaxar aquela mucosa, tá? Então... Agora eu vou... Vai. Deixa eu falar uma coisa, gente. É um assunto que a gente quase não... né? É quase um tabu falar, apesar da vítima não ter culpa. São os abusos sexuais. E abrindo aqui um parêntese para a gente falar, né? A gente está rindo, né? E a gente espera que a maior parte do nosso tempo seja realmente esse, de muitas alegrias, mas a história de vida de cada um. E a vaporização uterina, ela tem essa capacidade de trabalhar essas memórias negativas, tem essa capacidade de fazer uma cura interior. E durante esse processo que você está fazendo, né, você não vai estar no celular, você não vai estar mexendo, você vai estar interiorizando toda aquela cura entrando em você. Então, é um processo de realmente de restauração, né, como se realmente entrasse por dentro de você e aí sim dominasse você. Porque o nosso útero, ele é o nosso, né, segundo coração, é o gerador de vida. É ele quem traz a vida ao mundo. Então, é por ele também que a gente vai restaurar as nossas emoções. Então, é muito interessante. Algumas pessoas passaram por traumas durante a vida e, de repente, só ter acesso a essa informação de que essa técnica pode beneficiar, pode curar traumas. De repente, não aconteceu com você, mas você conhece alguém que pode se beneficiar disso. E às vezes, né, tá vivendo aquele processo de culpa e de todo o trauma desse abuso. Vou te falar mais, às vezes não é nenhum abuso, acaba sendo um abuso, às vezes, dentro do próprio relacionamento em casa. Sim, também. De relações não consentidas. A gente sabe que acontece. Sim. Realmente é um tabu, mas é algo sério que a gente precisa falar. E o momento da vaporização não tem que ser feito de qualquer forma. É realmente um evento para você. É você sair do local, abaixar as luzes, colocar aquela coisa, luzinha de tomada, um abajurzinho, para que você realmente fique ali. Vai mexer com você. Vai mexer com o emocional. Vai ser aquele momento que talvez alguém vão chorar, vão é intenso. A vaporização, ela é algo intenso. Tá? Não é, e não estamos falando apenas das formas das memórias negativas, mas se você se preza estar nesse resgate, é um resgate de identidade feminina, porque você está trabalhando com um órgão que é estritamente nosso. É isso aí. Né? Que é nosso, é dádiva nossa, né? Que foi dada para nós, mulheres. Então, você está trabalhando todas essas questões. Então, traumas envolvidos, questões
traumáticas vivenciadas, você pode começar a digeri-las e revivê-las e aí processá-las e ser curadas. Isso Porque aí. muitas das coisas a gente acha que a gente já está curado e Mas não aí a estamos. gente entra em contato, às vezes com determinado óleo e cria uma certa recusa e tal. Na verdade, é algo que a gente precisa trabalhar e aquele óleo nos põe em conflito com aquela verdade. Então, as verdades vão vindo à tona para você. E aí a gente vai o quê? Se curando, realizando esse processo de cura. Então, é algo muito interessante que a gente também vai explicitar um pouco mais detalhado para vocês quando a gente falar dos ciclos femininos. E aí você inclui esse processo dentro lá daqueles ciclos que a gente vai estudar, tá bom? Jo, eu quero Eu sugerir acho que os outros slides são algo da nossa prática cosmética. Eu iria propor da gente marcar um novo encontro. A gente finalizar nessa parte feminina, e aí eu vou dar uma dica para pimentar um pouquinho, né? Ótimo. Faz um aí para libido da mulherada, para a gente liberar essa mulherada aí curada, sarada, alegre. Da parte da vaporização e a gente poder responder as perguntas, senão vai ficar muito, muito extenso. É porque a gente se empolgou, entendeu? Ficou muito... Como porque sempre, o assunto feminino é muito vasto, né? E é gostoso de falar. Então, alguém perguntou no chat se poderia ingerir o Claricege. Se pode fazer a ingestão dele. Então, eu faço uso do Claricege em cápsula, tá? E eu coloco... E, gente, sinceridade, tá? Para libido, foi maravilhoso esses dois aqui. Olha o relato! Então, relato de experiência. Ylang Ylang e Claricege numa cápsulazinha. É vida. Não foi só isso. Me arrepiei de novo. Mas foram 4 gotinhas que eu coloquei. 2 Ylang Ylang, 2 de Claricege de manhã e à noite. Então, tive bastante resultado. O marido aprovou. E também fiz rolãozinho com os 2 bonitos, mais o gerânio, para passar na região de baixo ventre. É tipo isso aí, entendeu? Então... Quase uma dança do ventre. Quer dar uma esquentada, ajudar, porque é natural a mulher ficar mais assim, não querer, porque tá cansada. A libido cai, é só estalar o dedo, tá? Isso é natural da mulher. A gente está pensando em todos os problemas, a gente não consegue. Depois que esquenta, vai. Mas até esquentar, né? É complicado. Então, a gente tem nas nossas mãos algo que pode ajudar. Então, tenha em casa Ylang Ylang, Claricege e gerânio e conta para mim depois. Isso aí, gente. Muito obrigada. Aqui eu acho que teve uma pergunta interessante sobre anticoncepcional, Tayane. Óleos essenciais podem diminuir a potência do anticoncepcional? Como é que funciona isso? Ele não vai atuar, diminuir o efeito de anticoncepcional, não. Ele vai regular o seu nível hormonal, tá? Tudo isso tem que ser avaliado, acompanhado direitinho. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais aqui. Ah, sim! Olha só, essa pergunta é incrível. Fez esterectomia total. E aí, faz vaporização, trabalha memórias também? Gente, a gente falou de mucosa, vagina. Toda mucosa vaginal sendo ali beneficiada, aderindo, absorvendo os benefícios das ervas, tá? Se você quer fazer inalação dos óleos essenciais, pôr no difusor no momento que está fazendo a vaporização e usar apenas ervas, também está valendo. O importante é o que a gente está trazendo para vocês, informação de que isso existe, é possível da gente praticar e é uma ferramenta a nosso favor. Vamos ver se tem mais alguma pergunta interessante. Assunto empolgante. Gente, eu comi alguma pergunta? Acho que não, né? Eu tô vendo aqui. Se ela vai ficar... Meninas, boa noite. O gerânio com Claricege no baixo ventre somente ajuda no tratamento de ovários policistos?
Seria legal também, já te falei, o que Clara e Sage e Gerânio juntos podem fazer. Bota uma Gente, não esqueça a Copaíba, gente. Copaíba maravilhoso. Não esqueça. Falou nessas Não, ela questões quis dizer que isso somente ajudava nisso. Não, vai te ajudar na libido, não, vai te ajudar em infinitas outras coisas, tá? Mas você tem questões ali de endometriose, ovário policístico, todas essas questões ali cólicas, sabe, fora daquilo suportável, lance mão da Copaíba. Gente, vamos finalizar, senão a gente passa a noite aqui. Maravilhoso. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Josi, obrigada pelo deixa eu só carinho. falar essa aqui, porque esse aqui é importante. Tem problema tomar lemon quando está menstruada, porque dizem que suco de limão não pode. É mito total, tá? Pode Primeiro que a tomar gente está lemon. falando de duas questões diferentes, tá, gente? Total, não vamos confundir o suco, mesmo que fosse, mas não Mesmo vamos que confundir fosse. suco com óleo essencial, tá? São coisas diferentes, tanto que é legal você fazer uma água saborizada do sumo do limão e colocar o lemon. Que aí, o que você fez? Você aproveitou o limão completo. O suco dele, com vitaminas e tudo que ele tem de bom, junto com o poder da casca, porque o óleo essencial foi feito a partir lá da extração e destilação da casca, tá bom? Então, é como se você tomasse o limão inteiro, todo, aproveitasse ele todo, o sumo e a casca. Vamos terminar. Senão a gente vamos não finalizar, fica aqui. Gente, um beijo. Sobre o e-book, a gente vai disponibilizar o e-book, eu vou disponibilizar a mandala também, para que vocês já possam ir ali explorando e se conhecendo, tá bom? Você que ainda não faz parte da nossa comunidade, foi convidado por alguém para fazer parte, saiba que tem um mundo muito maior ainda de conhecimento para você te esperando, porque nós temos aulas semanais, nós temos conteúdo restrito apenas para membros, nós temos já uma leva de vídeos gravados que você vai se deleitar assistindo, tem mentoria, tem material exclusivo, então é muito bacana, fora as promoções que a gente está vivendo nesse mês, que é Copaíba e Bergamota, gente, né, no cadastro. Por favor, que isso aqui é vida, impossível a gente ficar sem. Então, eu agradeço a presença de todos vocês. Se realmente a gente for fazer, conto com a presença de vocês no outro vídeo, tá? Um prazer enorme dividir a noite com vocês. Um beijo, Obrigada, Thay. Gente. Obrigada, saudade Jo. de você. Ai, saudade. Beijo, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.